Então, qual é o nosso trabalho aqui? É a gente pegar esses protocolos de inutilização que o contribuinte gerou no sistema dele, importar isso para a nossa automação, selecionar em qual SPED que a gente quer incluir essas inutilizações e, a partir daí, fazer o processamento disso. Pegar esses protocolos e jogar diretamente no SPED fiscal. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live Mão na Massa, o programa onde eu ensino recursos e técnicas que vão te ajudar a transformar os problemas da área fiscal e tributária em soluções automatizadas. Eu sou o professor Marcos Amorim, especialista em automação fiscal, e na live de hoje vamos criar uma automação capaz de incluir notas fiscais inutilizadas diretamente no SPED fiscal, tudo isso a partir dos protocolos de inutilização gerados, emitidos pelo contribuinte. Então, vamos nessa. O desafio hoje é esse aí, da gente pegar os protocolos de inutilização do contribuinte gerados pela empresa e lançar isso no SPED fiscal. Por quê? Acontece muitas vezes que a empresa, a gente já falou até sobre isso aqui no canal, você tem um prazo para inutilizar as notas fiscais, que é até o 10º dia do mês subsequente à quebra de sequência. Então, você tem lá a numeração, quebrou aquela numeração, aquele número, você tem até o dia 10 do mês seguinte para poder fazer o processo de inutilização. E muitas vezes, na maioria das vezes, o sistema ele não consegue pegar essa inutilização e colocar no mês correto. Então, digamos que houve uma quebra de sequência no mês 10, e aí eu fiz no dia 9 do mês 11 a inutilização. Então, o meu sistema ele não consegue identificar que aquele furo é referente àquele mês 10 e simplesmente pega essa inutilização e lança diretamente no mês 11, ou ele acaba não lançando em lugar nenhum. Então, qual é o nosso trabalho aqui? É a gente pegar esses protocolos de inutilização que o contribuinte gerou no sistema dele, importar isso para a nossa automação, selecionar em qual SPED que a gente quer incluir essas inutilizações e, a partir daí, fazer o processamento disso. Pegar esses protocolos e jogar diretamente no SPED fiscal. Tá? Para quê? A gente evitar que tenha falta de informação no nosso SPED. A gente vai procurar sempre gerar o máximo de informações possível. Isso vai ajudar, inclusive, a empresa a não tomar uma multa por não ter informado documentos fiscais dentro do seu SPED. Então, a gente vai estar dentro dos 3 pilares que a gente sempre fala aqui, né, que é ajudar a empresa a aumentar a receita, reduzir custo e reduzir risco. A gente está ajudando a empresa a reduzir um risco aí que ela pode ter simplesmente por não ter informado essas inutilizações dentro do seu SPED fiscal. Então, vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui agora com você. Ela vai se preparando, abre o seu Excel e a gente vai começar a construir isso juntos a partir de agora. Então, vamos lá, começar aqui a nossa automação. Esses são os documentos que eu tenho na mão, né? Os protocolos de inutilização que eu já dizipei aqui, já extraí. Uma automação anterior que a gente já fez aqui no canal, que a gente vai usar para inserir esses dados dentro do SPED. A gente tem aqui também um SPED fiscal que a gente vai fazer a inclusão desses dados, dessas notas fiscais inutilizadas. Então vamos lá, eu vou abrir aqui meu Excel. Aqui a gente vai, como sempre, né, mostrar como habilitar a guia de desenvolvedor, tem sempre gente nova chegando no canal. Então, para habilitar todos os recursos que a gente vai utilizar para fazer as nossas automações fiscais, você vai precisar vir em qualquer aba, qualquer uma serve, tá? Botão direito do mouse, personalizar a faixa de opções, e aí você vai vir aqui em desenvolvedor, marcar, dar um OK. E pronto. A gente habilitou aqui, ó, guia desenvolvedor, e essa é a porta de entrada para o nosso mundo da automação fiscal. Então, uma vez aqui dentro, a gente vai fazer mais algumas configurações. Então, quem for novo aí vai acompanhando, vem aqui em ferramentas, opções, dá um pause no vídeo aqui e deixa a sua tela exatamente igual como está a minha, para que você consiga acompanhar essa aula sem mais problemas. Então, vou dar um OK. Beleza, então essa é a configuração básica inicial para a gente conseguir utilizar os recursos de automação aqui dentro do Excel. Nesse caso a gente nem está mais no Excel, está no VBA. Mas enfim, vamos nessa. Então o objetivo hoje é a gente coletar os dados das inutilizações que vão estar aqui dentro, vou até abrir uma já, e trazer isso para o SPED. Então a gente vai montar um registro. Então eu preciso montar o registro C100 de inutilização. Se eu preciso montar um registro, então a primeira coisa que eu vou fazer é pesquisar. Então vamos aqui, ó, digitar guia prático e vamos pesquisar como que tem que ser esse registro. Então vou clicar aqui, guia prático, versão 3.1.2 nesse momento, né, que eu estou gravando esse vídeo, pode ser que você esteja vendo bem depois. Pronto, habilitou aqui, eu vou no registro C100, que é o que eu quero gerar, C100 2 pontos.
ele vai me trazer para cá. E essa aqui, mais embaixo, é a tabelinha de todos os campos que precisam ser gerados para preencher o registro C100. Então, no caso da nota fiscal inutilizada, eu não preciso preencher todos os campos. Na verdade, bem poucos. Alguns pouquinhos campos já são suficientes. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, tem algumas exceções, tá? Então, aqui dentro dessas exceções, se não me engano, tem uma que diz respeito a notas fiscais inutilizadas. Então, tem aqui o código 04. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Aqui, código 5. Ó. Então, exceção 1. Para documentos com código de situação. E 2. Cancelado. Cancelado extemporâneo. Nota denegada, que é o 4. Preencher somente os registros. Aí dá os registros que tem que preencher. Para código da situação 05, numeração inutilizada, que é o nosso caso, ele vai dizer, para todos os campos referidos anteriormente devem ser preenchidos, exceto a chave. Então, todos os campos anteriormente. Então, que são esses aqui no caso. Então, precisar preencher registro, C100, obviamente, indicador da operação, que vai ser no caso, eu não lembro agora se é própria, na verdade, indicador da operação, operação de saída, indicador do emitente próprio, que é a emissão própria, foi que emitiu a nota, ou deveria ter emitido a nota, o código do modelo da nota, código da situação, que vai ser o próprio 05, que é a nota inutilizada, a série, o número do documento, menos a chave de acesso, que ele falou, exceto a chave de acesso da NFE. Por quê? Porque não tem uma chave de acesso. A nota não existiu, né? Não chegou a nascer, digamos assim. Então, são esses campos que eu vou precisar ter para gerar o registro C100 de inutilização. Então, a gente já tem aqui algumas informações que vão ajudar a gente nesse projeto. Então, eu vou procurar o indicador da operação. Vamos subir aqui, descer no caso. O que é que ele está me dizendo? Vou preencher esse com C100, beleza. Indicador do tipo de operação vai ser 1 de saída. Indicador do emitente vai ser 0 de emissão própria. Aí, código participante vai ficar vazio, né? Ele não falou que a gente não precisa preencher, até porque não tem. A nota fiscal não foi emitida. Aí, o código do modelo, o código da situação. Então, se a gente fosse montar um registro desse, a gente poderia fazer algo nesse sentido. Vou abrir aqui, vamos aqui na janela de verificação imediata. E aí, quem não tiver isso aqui, pode vir em exibir, janela, verificação imediata, ou dar um Ctrl G, vai aparecer essa janelinha aqui. Então, vamos montar um registro. Tá? Como é que ficaria esse registro? Então, C100 aqui. Depois, o próximo campo, indicador do tipo de operação 1. Vou botar aqui 1 de saída. Próximo campo seria 0. Emissão própria. Código participante eu vou deixar vazio, então é só fechar o pipe aqui, vai ficar esse espacinho vazio. O 5, modelo. O modelo aí eu já não sei, pode variar, né? Vai depender do protocolo de inutilização. O código da situação eu sei que vai ser 05. Então vamos colocar aqui. E mod. Acho que não pode botar mod, tem que ser modelo. Uma palavra reservada aqui. E agora estou modelo. Depois do modelo eu vou ter o código da situação. Aí sim, vai ser 05. Fechar aqui o pipe. O próximo campo vai ser a série, que eu também não sei qual vai ser. E série. Fecho o campo. Depois a gente tem o número do documento, que eu também não sei qual vai ser. Então, INF. E fecho o pipe aqui. Depois, daqui para frente, tudo a gente vai ter vazio. Vai ser vazio, tá? Então, do campo 8, o número vai ter, né? Do campo 9 até o campo 29. Então, eu preciso fechar pipes aqui. Como é que eu vou fazer? Tem uma função que ela repete campos para a gente, repete caracteres, que é a string. Vou botar aqui string, vou dizer o número de caracteres que eu quero, que vai ser basicamente o seguinte: 29 menos 8. Então, dá 21 campos. Então, 8 foi o último campo que eu preenchi, até 29 dá 21. Só que a gente precisa adicionar mais um, porque eu quero incluir o último campo. A gente está pegando a diferença, 29 menos 8, ele está achando ali o intervalo que vai de 28 até o 9. Então, o que é que eu quero na verdade? Eu quero que ele inclua mais um campo, que é o campo 29. Então, mais um aqui, vai ficar 22. Então, eu vou pedir para ele gerar 22 pipes para mim. Eu vou dizer aqui, ó, um pipe. Então, já está gerado para a gente aqui o modelo do registro
do registro C100 com o tipo de operação de inutilização. Eu vou agora inserir um módulo aqui. E a gente vai criar uma rotina que vai ler esse dicionário, vai ler esse protocolo e vai trazer para a gente as informações. Tá? Então, antes disso, a gente já estudou a estrutura. Vamos ver aqui. Do registro que a gente precisa criar, já pegamos o modelo dele. Agora a gente vai ver aonde que essas informações existem. E está aqui o protocolo de utilização do contribuinte. Então, tem aqui a informação do modelo, que a gente vai precisar, tem a informação da série, tem o número da nota fiscal inicial, o número da nota fiscal final. Então, a gente vai montar uma rotina, uma estrutura, que vai coletar esses dados e vai montar para a gente já esses registros C100 de forma correta. Então, vamos vir aqui. Vamos vir em ferramentas, referências. Então, a gente vai habilitar uma referência. Vamos ver aqui, ó. Microsoft XML versão 3.0. Vou habilitar porque os protocolos são em XML. Outra referência que a gente vai precisar é a MS Core Lib. Peraí que eu vou mostrar para vocês. É essa aqui. Que ela não vem habilitada, tá? Então, a gente vai precisar ativar um recurso dentro do nosso Windows para que isso aconteça. Então, no meu caso já está ativado. Eu vou dar um OK aqui. Caso você não tenha isso ativado, você vai vir aqui e você vai colocar recursos do Windows. Ativar ou desativar recursos do Windows. Clica aqui, vai aparecer essa telinha. Nessa telinha tem aqui o net.framework 3.5. Então você vai deixar, caso esteja desmarcado, você vai deixar assim, dessa forma marcado. Não precisa marcar aqui embaixo, tá? Pode simplesmente só... Pode subir recursos, eram desativados, não desative não. Então, deixa assim, desse jeitinho que tá, já vai funcionar, certo? Dá OK, ele vai fazer o download, instalar, e aí você vai ter aqui habilitada a biblioteca MS Core Lib. Caso ela não esteja habilitada, porque você não fez esse processo, vai lá e faz. Beleza. Então, já habilitei tudo que eu vou precisar, agora eu vou montar aqui o meu DMI. Então, o que é que eu vou precisar? Meu projeto é incluir notas inutilizadas no spread fiscal. Esse é o meu objetivo, tá? O D aqui, de definir um problema. Aí quando vocês estiverem digitando dando enter aqui, ó, vai dar esse erro. Para evitar que isso aconteça, é que não é um bloco de notas, né? É uma janela de verificação imediata, ou seja, você pode colocar códigos aqui e ele vai te dar respostas. Exemplo, vou colocar uma interrogação, vou perguntar quanto é 2 mais 2? Ele vai me responder que é 4. Então eu consigo fazer mais do que simplesmente digitar aqui dentro. Então, para eu passar de uma linha para outra, eu vou dar um Ctrl Enter. Tá? Fazendo isso, ele não vai apresentar a mensagem de erro. Então, agora a gente vai para o M de mapear os passos. E o primeiro passo que eu vou dar, nesse caso, vai ser identificar os protocolos de inutilização. Depois disso, aí parece um passo besta, pô, mas é óbvio que eu tenho que identificar. Só que você precisa informar isso para sua automação, senão ela não vai fazer, tá? Então é um passo que, apesar de óbvio, é muito importante. É o principal passo, senão você não consegue fazer nada que vem a seguir. Então, identificar os protocolos, a partir daí a gente vai importar os protocolos para dentro da memória, como está vendo? Memória. Depois disso, a gente vai extrair as informações para criar o registro de inutilização. E aí, quais são essas informações? Agora a gente vai pegar aqui, modelo, série, número inicial, NIN e NFIN. Essas 4 informações. Vocês observarem aqui o modelo, a série, aqui vai ter só um número, mas a gente precisa do número inicial e do número final. Por quê? Na utilização ela permite que eu faça em bloco. Então eu posso colocar, por exemplo, da nota 2.500 até a nota 2.750, eu quero inutilizar. Então ele vai fazer todo esse processo de utilização. E tem sistemas que vai fazendo um a um. Então como eu não sei se a empresa vai, se o sistema, né, vai fazer um a um ou se ele vai fazer em bloco, eu preciso estar preparado para as duas situações. Então a gente vai pegar tanto o número inicial quanto o número final para a gente responder a isso, tá? Então, uma vez com isso na mão, a gente vai, 04, montar
o registro de inutilização, e 5, a gente vai incluir o registro no SPED. E isso aqui, por si só, já daria um outro DNI, porque eu preciso identificar o arquivo, abrir, identificar o registro C100 ou C001. Tem todo um processo que a gente vai fazer. Então, vamos fazer por etapas, tá? Então, a primeira etapa é a gente identificar as informações até aqui, do passo 1 até o 4. Então, vamos vir aqui. Vamos dividir isso, então, em... Vamos fazer um DNI um pouco mais complexo. Vamos fazer assim. D. Incluir notas... Vamos repetir isso aqui. Incluir as notas fiscais não utilizadas no SPED fiscal. Aí, o M, mapear os passos, a gente vai fazer assim. Primeiro, a gente vai coletar as informações de inutilização dos protocolos. E 02, a gente vai incluir as inutilizações no SPED fiscal. Tá? Então, aqui é um DNI mais, digamos, um DNI composto. Então, tem um objetivo maior e eu tenho 2 passos aqui. E dentro desses passos, eu vou subdividi-los em passos menores. Então, nesse caso aqui, ó, a gente poderia fazer 1.01, sendo um subpasso, e trazer tudo isso aqui. Vou lá aqui, tá? Vamos jogar para cá. Esse 1.02, e vai ser 1.03, e aqui vai ser 1.04. Tá? Então, são como se fossem subtarefas. E aqui eu faria a mesma coisa, tá? Incluir as utilizações. Então, ó, 2.01, 2.02, 2.03, 2.04. O que é que eu faria aqui? Então, mais ou menos a mesma coisa. Deixa eu só apagar isso aqui. Então, aqui eu vou identificar o SPED fiscal. Desejo incluir as inutilizações. Passo 2. A gente vai importar, mesma coisa aqui, a gente vai importar o SPED fiscal lá dentro da memória do computador. No nosso caso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai identificar o registro C001, que é a abertura do bloco C, e logo em seguida a gente já vai descarregar. A gente vai já incluir os registros montados, os registros de inutilização montados. Pronto. Então, ó, DNI composto aí, tá? A gente tem essas 2 etapas que a gente vai cobrir. Essa primeira etapa a gente vai construir do zero. Essa segunda etapa a gente já tem uma estrutura pré-montada, que foi uma live mão na massa que a gente fez anteriormente. Então, só vou copiar e colar, até para mostrar para vocês quanto que é importante a gente executar os códigos, porque quanto mais você executa os códigos, quanto mais você constrói eles aqui junto comigo, mais fácil vai ficando a sua vida. Porque vai chegar um momento que você vai copiar, colar e adaptar. Copiar, colar e adaptar. É isso que a gente vai começar a fazer cada vez mais aqui no canal, para mostrar primeiro, para forçar vocês a estudarem, a pegarem, praticarem o que a gente está mostrando aqui. E segundo, para mostrar quanto vai ficando mais fácil a vida daquelas pessoas que estão executando o projeto, que não estão só assistindo, vendo a coisa acontecer. Então, quem faz esse esforço de pegar, de construir código, vai construindo uma base de informações que vai ser muito útil no futuro muito próximo, como a gente está vendo isso acontecer aqui agora. Então, vamos lá. Vamos incluir as notas inutilizadas no SPED fiscal. A minha rotina inicial é essa aqui. Então, eu vou até incluir ela aqui dentro. Vou chamar aqui de Public Sub. E aqui eu vou coletar inutilizações. Tá? Chama assim. E aí eu vou recortar isso aqui. Já vou colar aqui embaixo. Já vai deixar preparadinho. E tenho todos os passos que eu vou precisar dar aqui. Então, vamos nessa.
identificar os protocolos de inutilização, que é basicamente eu ir lá no endereço do arquivo, né? Mostrar o computador em que pasta que eles estão, qual o endereço que eles estão. Para isso a gente vai criar algumas variáveis. Então eu vou vir aqui, ó, e eu vou criar vou chamar aqui de XMLs, as variantes, e vírgula XML, que é o XML individual. Então eu vou pegar vários XMLs e vou passar um por um. Então, para eu identificar os XMLs, eu vou fazer o seguinte: XMLs vai ser igual a... Aí eu vou botar aqui application.getOpenFileName. E aqui eu vou dizer arquivos XML, entre parênteses, asterisco.xml, vírgula, asterisco.xml. Pronto. Então, ó, eu já tenho aqui o tipo de arquivo. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou limitando o tipo de arquivo que ele vai enxergar, que ele vai me mostrar. Então, ele só vai mostrar para mim arquivos com a extensão XML. Depois, ó, filter index a gente não vai usar. Title é o título da janela. Vou botar aqui, ó, selecione os protocolos de inutilização. Beleza? Depois a gente vai ter o button text, que a gente também não vai usar, o multiselect, que é, você quer selecionar mais de um arquivo? Então, true, sim, eu quero selecionar mais de um arquivo. Pronto, acabei aqui de criar uma rotina que vai mostrar para mim uma janelinha que vão ter só XMLs. Vou dar um F5 para a gente testar, ele já trouxe aqui para mim essa janelinha. Eu vou acessar aqui as informações e vai estar aqui, ó, protocolos de inutilização, até aqui todos eles. Vou dar um Ctrl A para eu selecionar todos. E aqui em cima, selecione os protocolos de inutilização. Vou clicar em abrir. Pronto. Não aconteceu nada. Por quê? Porque ele só está abrindo e mostrando para a gente a pasta, né, as informações que tem dentro de cada pasta. Agora a gente vai para a próxima etapa. A gente vai importar os protocolos de inutilização para dentro da memória. Para isso, eu vou fazer um loop. Tá? Então, ó, for each, porque eu tenho vários arquivos, eu quero passar um por um. Quando a gente tem vários arquivos, ou quando a gente tem um processo que se repete muito, a gente usa um negócio chamado loop para poder executar isso. Então, nesse caso, eu vou fazer um loop do XML em XMLs. Tá? Por isso que eu criei dois aqui. Tá? Então, o XML individual e o conjunto de XMLs. Eu gosto de pensar isso aqui como se fosse uma caixa, que eu tenho vários XMLs dentro e eu vou tirando um por um. Então, nesse caso aqui, eu já criei minha rotina, vou montar o processo de utilização e esse loop vai terminar aqui embaixo, depois do quarto passo, next XML. Pronto, é assim que vai ser. Agora eu vou importar os protocolos para dentro da memória. Para isso eu vou precisar criar uma outra variável aqui. Então eu vou criar dim, vou chamar de inut, tá? De inutilização, e vou dizer que ele é as new DOM documents. Tá? Um documento XML. Então ele vai pegar essas informações e vai guardar para a gente dentro dessa memória, desse documento aqui, dessa variável chamada inut. Então eu vim aqui, ó, e vou digitar. Deixa eu só dar um recuado. É legal essa recuada porque eu consigo enxergar que tudo que está acontecendo aqui está dentro desse conjunto maior. Tá? Então fica mais fácil da gente trabalhar com as informações. Então eu vou chamar aqui o inut.load. Então estou carregando agora as informações do XML para dentro da memória do computador. XML source, ou seja, onde está esse XML, qual é o endereço dele. Por isso que a gente fez esse primeiro passo aqui de identificar o endereço deles. Então eu vou chamar aqui, ó, de XML, tá? Que é o nome que eu dei aqui, ó, para o endereço individual desse XML. Fechar aqui o parêntese e pronto. Ele vai carregar essas informações para dentro dessa variável. E aí o que acontece? Pode ser que dentro de uma pasta tenham diversos tipos de XML e eu quero evitar que aconteçam erros na minha automação. Para evitar, eu vou precisar criar uma função para verificar se realmente a gente está com um XML de um protocolo de inutilização na mão ou não. Então, para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai descer aqui um pouquinho e a gente vai criar uma função. E a gente vai chamar essa função de, vamos chamar aqui, public, validar inutilização. Tá? Opa, public function, tá? Validar a inutilização. O que ela vai fazer? Ela vai validar se realmente essa informação que a gente está recebendo é uma utilização ou não. Esse XML, né? Um protocolo ou não. Então eu vou copiar essa variável aqui e vou chamar aqui, ó, by-ref. Vou colar aqui as XML DOM
node. Então, estou dizendo que ele vai receber um nó de um arquivo XML e ele vai me dizer se isso é ou não um protocolo de inutilização. Ele vai me retornar as boolean, que é basicamente verdadeiro ou falso. Ou seja, se for protocolo de inutilização, ele vai me dizer verdadeiro, se não for, vai me retornar falso. Então, eu vou fazer assim, if inut ponto select single node, e aqui dentro eu vou ter a tag raiz, né, da minha utilização, que é essa aqui, ó, proc inut nfe. Eu vou inclusive copiar isso aqui, eu vou trazer para cá, vou colar aqui, ó. Então, toda vez que a primeira tag for essa aqui, proc inut nfe, ele vai ser um XML válido, um protocolo de inutilização válido. E eu vou colocar aqui, ó, is nothing done. Então, estou fazendo uma verificação. Se esse protocolo for nothing, ou seja, ele não existir, então ele não é um protocolo de inutilização válido. Só que o que acontece? O padrão de resposta dessa função aqui é false, ou seja, ele já tem o falso como padrão. Então, não preciso criar uma validação para falso, outra validação para verdadeiro. Então, como sempre vai ser falso por padrão, o que é que eu preciso fazer? Criar uma validação para quando for verdadeiro. Porque quando for falso, já entra no padrão, beleza, não preciso fazer nada. Quando for verdadeiro, aí ele altera esse padrão para eu saber que eu posso pegar essa informação e trabalhar ela. Então, a gente vai colocar simplesmente um not aqui, ó. A gente vai inverter a lógica. Então, ó, se, né, essa tag não existir, não, ou seja, não, se anula um não com o outro, né? Então, ou seja, se a tag existir, é como se isso aqui fosse o oposto disso, tá? Então, a gente está anulando, como se a gente colocasse lá 1 e menos 1 para dar 0. Então, a gente anula, então a gente está querendo saber se existir esse protocolo, essa tag dentro do meu XML, então, validar a inutilização igual a true, verdadeiro, ou seja, eu posso confiar nesse XML, posso fazer o meu trabalho nele. Legal. O que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui e vai usar essa nossa função de validação. Vou copiá-la aqui e vou colocar assim, ó, if validar a inutilização, vou passar o inut aqui, ó, que é o meu protocolo, dentro. Tá? Eu poderia colocar aqui, ó, se isso aqui for igual a true, então ele vai dar uma resposta. Só que por padrão, ele só vai aceitar como verdadeiro se for true mesmo. Então padrão também. Então eu vou apagar aqui, eu posso só deixar o nome da função e o parâmetro que eu passei e acabou. Se for verdadeiro isso aqui, ele vai entrar nessa parte de cá. Eu já vou dar uma recuada aqui também, porque eu quero que ele faça isso apenas se essa condição for verdadeira. Tá faltando salvar aqui meu projeto. Tá, vamos salvar logo o projeto, que aí eu já explico algo importante para vocês também. Então, normalmente ele vai trazer aqui pra gente, ó, XLSX, tá? Só que se a gente fizer assim, a gente não vai guardar as informações do projeto. Eu vou perder tudo que eu já digitei aqui. Então, a gente vai mudar aqui, ó, para pasta de trabalho habilitada para a macro do Excel, tá? E aqui a gente vai inutilizações. Vou salvar como inutilizações aqui. Pronto, está salvo o meu projeto. Beleza. Então agora, se esse XML for de um protocolo de inutilização, ele vai entrar aqui dentro. E o que a gente vai fazer quando ele estiver aqui dentro? Extrair as informações para criar um registro de utilização. Então, a gente vai precisar dessas variáveis aqui, que é o que eu vou fazer agora. Então, eu vou vir aqui, vou separar essas variáveis. E vou criá-las mesmo, tá? Então, de um modelo, as string. Então, a gente vai ter aqui série. É para eu escrever as string de novo, vou botar um cifrão de dinheiro aqui, ó, que ele já entende que é um tipo string. Então, ao invés de digitar tudo isso, coloco esse cifrão aqui, ele já entendeu para mim. E as próximas duas, din, in, as, long. Tá? E, enfim, eu não lembro qual é o símbolo. Vou deixar assim mesmo, vou botar as long também, eu não lembro como é o símbolo aqui para não precisar digitar isso aqui.
Mas enfim, está aqui criado. E agora eu vou atribuir informações, valores a essas variáveis. Então eu vim aqui ó, no meu XML e eu sei que essa tag aqui mod é a tag onde eu tenho a informação que eu preciso. Então eu vou colocar aqui, da mesma forma que a gente fez aqui embaixo, vou pegar o inut, vou colar aqui e vou mudar essa tag. A tag vai ser mod e tem que ser exatamente como está aqui, tá? Minúsculo, maiúsculo, tudo tem que ser respeitado, porque senão não vai funcionar. Então inut.select single node mod.text. Agora eu quero texto, não quero só verificar se existe ou não. Eu quero o texto do módulo, na verdade, o número do modelo, né, da nota fiscal, para eu poder trazer para cá, para a minha variável modelo. E assim a gente vai repetir embaixo, tá, todos eles. E a gente vai mudar apenas o nome. Então aqui vai ser série, tá? Minúsculo. N1 tem um nome um pouquinho diferente, eu vou trazer para cá. E o Nfim também, é o final. Vou trazer para cá também. Então, ó, peguei as 4 informações que eu queria. O que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou montar o meu registro, tá? Eu vou montar ele. Como que eu vou montar? Então, a gente vai simplesmente pegar isso aqui que a gente já construiu, quando a gente estava lá pesquisando, estava lá estudando. E vou colar aqui, ó. Pronto. Então, vamos ver se a gente fez alguma coisa errada. Ah, tá. Porque eu criei aqui o texto, mas eu tenho que ou imprimir isso, né? Então, eu vou botar aqui, ó, debug.print. Pronto. Ou guardar isso numa variável. E aqui, ó, faltou colocar um i comercial. Salvar de novo no projeto. Então, eu tenho aquela estrutura do C100, o modelo que ele vai pegar daqui. Aí, o tipo, né, que é a nota fiscal utilizada. A série que ele vai buscar para mim também. NF. Opa, aqui não tem. E não tem essa variável, tá? Então vai dar um erro. Por que eu trouxe NNF? Porque eu não sei ainda se vai ser igual. Se forem iguais, eu não vou colocar 2 vezes a mesma nota. Então eu vou precisar criar uma verificação para aqui. Então a gente vai fazer o seguinte. Como eu posso ter várias notas fiscais, eu posso ter aqui, sei lá, 100, 1000 notas fiscais sendo inutilizadas. Então eu vou precisar criar um loop para verificar se isso é verdade. Como é que eu vou fazer? Vou criar um loop for. Aí a gente pode chamar i, vou chamar ele de NF. Tá? Posso chamar ele do que eu quiser. Que vai ser igual a... Aí eu vou colocar nmin, que é o número inicial, to nfim, que é o número final. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o número inicial e vai passar, contando um por um, até chegar no número final. Se esse número for igual a esse, então, digamos, aqui é 500, aqui é 500 também, ele vai gerar só um registro desse. Se for maior do que uma diferença, então, next nnf aqui, o que ele vai fazer? Ele simplesmente vai criar quantos forem necessários. Então, é essa estrutura que a gente vai utilizar aqui. Então, eu vou criar minha variável aqui, ó, nnf, as1, pronto. E agora ele vai imprimir. A gente vai fazer primeiro assim, imprimindo, tá? Só para a gente testar. E depois a gente faz de outra forma. Então, vou vir aqui nos protocolos de utilização, selecionar alguns, só para ver se está tudo ok. Ó, já deu um erro. Então, vamos ver o que aconteceu. Modelo, inut, select single node. Ah, faltou aqui, ó, barra, tá? Algo importante. Porque eu precisaria colocar o caminho inteiro. Quando eu coloco barra, é como se eu dissesse assim, ó, pega a primeira informação mod que você vê no XML. Então agora ele já trouxe pra gente, já está funcionando. Vamos dar um stop, vamos salvar aqui o nosso código, vamos executar de novo. Dar um play, selecionar alguns XMLs, abrir. Ó, ele já imprimiu aqui pra gente. 26272, 309, 365, 403. Então ele já está montando pra gente um registro bonitinho da forma que a gente quer. Legal. Só que eu não quero imprimir isso na janela de verificação imediata, senão eu vou ter que copiar e colar isso direto lá no meu arquivo. Então o que eu quero? Eu quero guardar isso em algum lugar que eu possa usar depois. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos criar mais uma variável. Vem aqui, din. Agora vai entrar lá o ArrayList, que eu falei a vocês de lá, ativar, desativar recursos do Windows, agora que a gente vai usar ele. Então, a inutilizações. As new ArrayList. Pronto. Então, criei aqui o chamado ArrayList. É uma lista de dados, né? Então, eu vou guardar esses dados numa lista, vou listar isso. E aí, depois, eu simplesmente vou exportar isso para o meu SPED fiscal. Então, eu vou simplesmente tirar isso daqui, ó, colar isso aqui e botar .add. ADD. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando esse registro e estou guardando dentro dessa estrutura. Porque depois eu vou usar isso aqui. Eu vou pegar isso aqui e vou lá no meu SPED fiscal e vou exportar esses dados. Tá? Então, primeira etapa aqui, concluída. Vamos dar um play, vamos selecionar tudo, Ctrl A, Enter. Ah, faltou de colocar aqui um stop.
porque eu quero saber quantos registros ele gerou, né? Ctrl A, aqui. A em utilizações, está lá, e ele gerou 27. Então, 27 utilizações a gente tem aqui para inserir no SPED fiscal que a gente quiser. Legal, então está criado. Dá um stop aqui, vamos apagar isso aqui. Ctrl B para salvar. E agora a gente vai para a nossa segunda etapa. Como eu falei, essa segunda etapa a gente já tem lá meio que pronto, a gente só vai pegar e adaptar, tá? Então eu vou abrir aqui o meu projeto anterior, que a gente já fez aqui no canal junto com vocês. E a gente vai extrair aquilo que interessa a gente. Então, ele está aqui, macros, Alt F11, e ele está aqui. Interador de PIS e COFINS, funções. Então, a função na época foi essa aqui, ó, zerar PIS e COFINS. Então, a gente vai pegar essa função aqui, que era para o SPED contribuições, inclusive, e a gente vai adaptar ela para o nosso SPED fiscal. Então, copiei tudo aqui, vou vir para cá, nesse módulo, vou colar aqui embaixo. Pronto. Então, vou fechar, já peguei o que eu queria, Alt F11, agora a gente vai adaptar. Então, só uma visão geral, o que é que isso aqui faz? Tá? Ele vai pegar algumas informações, então ele vai abrir um arquivo do SPED fiscal, vai verificar se esse arquivo, se tem informações, abrir a janela, selecionei um arquivo, então ele vai verificar se tem um arquivo selecionado ou não. Se tiver, aí inclusive aqui, ó, nessa rotina ele faz uma contagem, né, de tempo, quanto tempo demorou para fazer esse processo. A gente vai fazer isso aqui. Então, receita, então ele vai calcular a receita lá do PIS e COFINS, quanto foi que essa empresa faturou no mês. A gente não vai usar isso aqui também, então vamos apagar, vamos simplificar. E aí depois tem as informações que ele vai zerar lá do PIS e COFINS do bloco do registro A100, A170, que a gente também não vai usar. Então vou apagar isso aqui tudo. E aqui. Depois ele vem para o C170, que a gente também não vai usar, M400, tudo isso aqui a gente não vai usar. Então vou apagar todos esses dados aqui. Esse aqui a gente vai usar, vamos deixar. E o restante todo a gente vai apagar, até aqui. Pronto. O que é que eu queria no final das contas mesmo, de verdade? Era o seguinte, que eu pegasse isso aqui, ó, o endereço do arquivo, o loop, para eu trabalhar com vários arquivos, né? A gente está trabalhando, posso selecionar vários arquivos. Nesse caso, eu nem acho que seja saudável, então vou botar false aqui, ó, se eu vou poder trabalhar com um arquivo. Então, vamos deixar tudo. Deixa eu precisar alterar muito o código. Então, é só um arquivo que eu quero incluir, não quero incluir vários, tá? Então, eu vou selecionar esses arquivos, né, o arquivo nesse caso. Vou pegar esse arquivo, vou importar ele. Tá? Inclusive, tinha uma função aqui para importar os dados do SPED, a gente acabou não pegando. Vamos voltar lá para pegar. Aí ele vai pegar, ó, vai importar esses registros todos, vou guardar na variável registros, e eu vou passar um por um, registro de cada vez. Então, lembra que lá na nossa rotina aqui, a gente tinha identificar o SPED fiscal que eu desejo incluir as utilizações. Então, eu vou recortar isso aqui e vou trazer para cá como nosso passo 2.1. É isso aqui. Ele vai selecionar lá o arquivo para mim. Depois disso, o que é que eu vou fazer? Eu vou importar o SPED fiscal para dentro da memória do computador. Eu vou recortar aqui. Vou deixar aqui. E essa parte aqui, 2. Importar o SPED fiscal para dentro da memória do computador. Estou chamando aqui a variável de registros. Depois a gente vai identificar o registro C001. Vou descer aqui, que é essa parte do case. Então ele pega aqui o registro e ele pega só aquele pedacinho depois do pipe. Tem o primeiro dígito, tem um pipe, aí tem o nome do registro, depois tem outro pipe. Então ele pega exatamente esse pedacinho aqui, ó, com essa função, mid. Começa no caractere 2, conta 4, ele vai pegar o nome do registro. Nesse caso, eu quero que ele pegue o C001, aqui. Então é dessa forma que a gente vai fazer para ele identificar o registro C001. Depois o que a gente vai fazer? Eu não vou dividir em campos esse registro, não preciso fazer nada, eu só quero identificar que ele existe. Aí eu vou adicionar esse registro na minha FD. Tá? Então eu estou construindo aqui um SPED, estou pegando o que já existe e estou reconstruindo ele. Então eu vou adicionar ele aqui. E depois, logo em seguida, o que é que eu vou fazer? Eu vou exportar todos os registros que eu tenho, todos os registros que estão lá no meu array list, todas os C100 de utilização. Então, assim, eu também não vou precisar de nada disso. Vou apagar isso aqui. Vou apagar aqui. E aí, o que é que eu quero no final? Qualquer outro registro que seja diferente do C001, eu quero que ele simplesmente repita.
tá? Se for diferente de vazio, ele vai adicionar esse registro na minha FD. Então é como se fosse uma caixinha chamada FD e eu vou adicionando registro por registro ali dentro. Então toda vez que eu dou esse comando fd.add registro, eu estou dizendo, pegue esse registro e adicione na minha caixinha chamada fd. Tá? É esse o processo. Só que aqui ó, eu quero incluir as inutilizações. Como é que eu vou fazer para incluir essas inutilizações? Eu vou precisar lá do dicionário, do array né, que é esse aqui, ó, com as informações. Então eu posso simplesmente chegar aqui e já chamar essa rotina, engatilhar, né, cadear uma na outra. Então, ao invés de chamar de zerar, eu vou chamar ela de incluir inutilizações. E é isso aqui. Então, eu vou recortar isso aqui, vou colar aqui bem em cima para a gente saber o que está acontecendo. E por fim, a gente vai incluir os registros de inutilização montados, que vão ser isso aqui, ó. Vai ser bem aqui que a gente vai fazer esse processo de inclusão. E como que a gente vai fazer isso? Espera aí que eu já vou explicar. Deixa eu apagar essas informações que a gente não vai usar. Receita. Isso aqui vai ficar. Registros, campos a gente não vai usar. E vamos dar uma depurada aqui para ver se tem algum erro. Tem essa parte aqui no importar dados SPED fiscal. Então, eu vou voltar lá na minha rotina. Vou buscar essa rotina lá. Funções de SPED. Validar, importar dados SPED fiscal. Vou trazer aqui. Depois ele está puxando uma outra aqui, importar dados assinada. Tá? Então tem essas duas. Vou pegar essa. Vou pegar essa aqui também, que estão trabalhando em conjunto. Se tiver uma assinatura digital, ela já trata para a gente esse problema. Legal, então trouxe aqui. Vou voltar aqui na minha rotina, essa aqui de baixo. E vou colar aqui embaixo. Pronto, vou verificar se tem mais algum erro. Porque eu chamava de FN SPED. Então, eu vou apagar aqui, ó, que ela estava em outro lugar, né? Estava no módulo de classe, que é um pouquinho diferente. Depois pode até fazer uma live explicando isso. Mas eu simplesmente apaguei ali e estou dizendo que ela está aqui no meu próprio módulo. Então, vamos depurar de novo. De novo, o problema aqui da FN SPED. Só que agora tem outra função, totalizar registros. Tá? Que é algo que essa minha função já fazia também. Então, eu venho aqui, funções, vou buscar aqui totalizar registros. Não me engano, vou precisar de totalizar blocos também. Então, ó, totalizar registros. Vou copiar aqui. Quando eu trouxer ela para cá, eu vou precisar da função de totalizar blocos. Vamos pegar aqui. Trazer para cá. Beleza. Tipo definido no usuário não foi definido. O que é isso aqui? Um dicionário. Então, está falando o seguinte, ó. Você falou aqui que vai usar dicionário nessa rotina, mas você não habilitou ele. Então, vamos vir aqui, ó. Ferramentas, referências. Microsoft Script Runtime. Vou habilitar. Ok. Vamos depurar de novo. Bom, trouxe de novo o problema lá do FN SPED. Vou apagar isso aqui. Pronto. Vamos depurar mais uma vez. De novo. Agora tem a função de exportar. Então, quero exportar também os dados, né? Então, eu vou voltar cá, ó. Vou exportar FD. Pronto. Então, observe quanto trabalho eu já estou economizando aqui só de eu simplesmente estar copiando e colando as funções que eu já criei anteriormente. Tá? Então, adianta bastante o lado da gente. Validar de novo, beleza. Tirar isso daqui. Validar mais uma vez. Início. Tá. Então, eu posso, já que ele está aqui, eu vou manter. Início, mais date. E aí eu vou logar aqui, ó. Início. Vou tirar isso daqui. Vou lançar aqui em cima. Vamos criar public início as date. Daqui a pouco eu explico. Então, tá aqui a nossa rotina, tá? Então, a gente vai coletar as inutilizações. Depois que fizer todo esse processo, a gente vai incluir já diretamente no SPED fiscal. Então, trouxe para cá, vamos depurar, contar, bloco, registro. Então, deve ser uma rotina também aqui que eu não trouxe. Então, vamos lá, contar, bloco, registro, tá aqui, copiar, trazer para cá, colar lá no final.
Então, tudo isso aqui eu ia ter que fazer do zero, caso eu não estivesse reaproveitando esses códigos que eu já fiz anteriormente. E adicionar registro também. Vamos pegar essa outra rotina aqui, adicionar registro, vamos copiar, módulo lá embaixo, colar aqui. Pronto. Vamos depurar de novo, montar bloco novo. Então, ó, cada funçãozinha dessa aqui a gente vai ter que construir do zero. Essa aqui é até bem grande, inclusive. Copiar, colar, aqui embaixo. Beleza. Vamos voltar para cá, vamos depurar de novo. Ó, parece que agora eu posso fechar essa rotina aqui do alterador de piso que eu fiz. Beleza? Vamos voltar aqui, vamos depurar de novo. Realmente, já está ok. Pronto, agora a gente vai se concentrar aqui, ó, em incluir os registros de inutilização montados. Então, como eu gero, né, coloco essas informações aqui numa revist, o que é que eu quero fazer? Eu quero trazer essa revist para cá, vou precisar trazer by ref, a utilizações, mais a revist. Pronto, então trouxe ele para cá, e a partir do momento que ele está aqui, ó, eu posso incluir ele. Então, eu vou fazer assim, ó, fd.add, e aí a gente vai dar o seguinte comando, até colar aqui que eu já tinha copiado, né? A em utilizações, ponto, toArray. O que está fazendo? Eu estou pegando isso aqui e estou transformando em uma espécie de conjunto de dados, de conjunto de informações. E aí eu vou dar um join aqui, ó, join. E a gente vai pegar esse array que a gente acabou de montar aqui e eu vou dar um delimitador para ele. Qual vai ser o delimitador? Vai ser, ó, vbcrlf. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou criando uma listinha. Lembra que a gente imprimiu aqui C100, depois veio C100 de novo, C100 mais uma vez, mais C100, C100. Então é isso que a gente está fazendo, a gente está criando essa listinha aqui. E a gente vai adicionar essa listinha diretamente aqui na EFD. Tá? Então a gente vai trazer essas informações para cá. Legal, o que a gente vai fazer agora em seguida? Vamos testar se isso aqui está funcionando, né? Então eu vou colocar um ponto de interrupção aqui, ó. O que é que vai acontecer? Ele vai começar aqui, vai pedir para eu selecionar os XMLs, eu vou selecionar. Depois ele vai vir para cá, aí eu vou chamar, né? Faltou, ó, incluir utilizações, e agora. Então, estou chamando minha rotina de incluir as utilizações que eu coletei. Então, ele vai, vamos fazer, né? Ele vai chamar aqui, vai coletar, depois ele vai cair aqui dentro, vai pedir para eu selecionar o SPED que eu quero trabalhar, eu vou selecionar esse SPED, e ele vai fazer essas inclusões aqui, tá? Depois que ele terminar essas inclusões, ele vai vir aqui, ó, e vai exportar esse arquivo, dá o mesmo nome que a gente recebeu, né? O mesmo nome do arquivo aqui, ó. Só que ele vai colocar alterado no final para a gente saber que é um arquivo novo. E aqui ele vai fazer o mesmo processo que a gente fez aqui em cima. Então ele vai pegar fd .add, não, a variável fd que a gente pegou todos os dados do SPED, vai transformar numa array, vai quebrar em linhas e aí vai ficar tudo beleza. A gente vai conseguir trabalhar aqui da forma que a gente quiser. Então vamos testar. Vou salvar aqui e vamos testar o nosso código. Eu pausei aqui só para a gente... Vou pausar aqui, ó, antes dele incluir. Só para a gente testar. F5, selecionar aqui os XMLs. Já selecionei. Agora, ó, qual SPED que você quer trabalhar? Esse aqui. Pronto, parou aqui. Então, eu vou pegar esse join aqui. Vou colar. Olha só, é isso aqui que a gente está fazendo, tá? A gente está criando uma lista com todas essas informações. Beleza, criei. Vou dar um F8. Ele já adicionou. E aí ele vai seguir o resto da vida agora. No finalzinho ele vai exportar os dados para a gente e vai dar uma mensagem dizendo quanto tempo que ele demorou fazendo isso. E aí faltou aqui em cima eu colocar essa variável início. Ela vai contar quanto tempo demorou esse processo todo para a gente. Então eu gosto de colocar aqui, ó, depois que eu já coletei a informação. Início igual now. É agora, né? Então eu quero saber
Que horas são agora, digamos assim. Pronto, está feito. Vou dar um F5. Vamos voltar lá no nosso arquivo. Ele gerou um novo arquivo, alterado. E a gente vai procurar aqui, .HC001. Show aqui. Olha lá, já incluiu todas as inutilizações. E a partir daí ele segue normalmente com as informações do arquivo. Lá no final, coloco 999, quantidade de linhas está correta, tudo certinho. Ele já fez toda a contabilização para a gente. Então, basicamente é isso. O que é que me resta agora? Eu vou só inserir aqui um botãozinho. E a gente pode até fazer uma melhoria. Vamos fazer o seguinte, F11. Porque aqui não vai ficar real o tempo, né? Porque eu preciso dos dois. Então vamos fazer o seguinte já. Eu vou vir aqui arcs. E eu vou fazer assim. Vou trazer isso aqui cá para cima. A gente vai selecionar o XML e o SPED. E a partir daí a gente começa a contagem. Porque a gente vai começar a contar quanto tempo levou o processamento a partir do momento que eu já selecionei todas as informações que eu vou precisar. Para isso, eu vou precisar colocar aqui também uma variável chamada arcs. Tá? E aqui embaixo, também, incluir utilizações. Eu preciso também adicionar um parâmetro na minha função. Ele vai receber os endereços para poder processar. Então, bival arcs as variante. E eu vou pegar isso e vou jogar aqui, arcs. Tá? Então, ou seja, ele vai pegar todas as informações já que precisa, ele vai começar a contar o tempo e acabou. Ele já segue a vida. E aqui eu vou ter a variável arcs, que ele vai passar aqui para que ele pegue aqui depois esses endereços todos e faça o processamento normal. Beleza? Vamos depurar o código. Deu um erro aqui porque está duplicado. Já declarei aqui, então não tem que declarar cá. Vou apagar aqui. Vamos depurar de novo. Pronto, agora está tudo ok. Eu vou colocar aqui, incluir utilizações no SPED. Vou chamar só de incluir utilizações. Pronto. Vou organizar aqui. Tá de 12. Negrito. Pronto. Botão direito do mouse. Tamanho propriedades. Vem aqui, mover. Não mover ou dimensionar com as células. Botão direito de novo. Atribuir macro. Coletar utilizações. Beleza? Aí agora a gente vai clicar. Vamos voltar aqui, né? Vamos apagar isso daqui. Vamos clicar aqui. Protocolo de utilização. Ctrl A, todos eles. Abrir. Selecionar o meu SPED, que é esse aqui. Abrir. Pronto. Um segundo. Já está feito todo o processamento. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ctrl HC001. Pronto. Estão lá todas as inutilizações. E o restante do arquivo também, sem problema nenhum. Show de bola. O que é que dá para a gente fazer aqui? O que é que daria para a gente fazer? Por exemplo, pode ser que no arquivo tenha alguma inutilização já informada. Então, eu poderia, antes disso, de exportar essas inutilizações todas, eu poderia, por exemplo, verificar se ela já existe no arquivo ou não. Então, como é que eu faria isso? Aí eu teria que criar aí já é outro TMI, né? Então é assunto para outra live. Mas assim, só para ficar ideia aí para vocês. Eu poderia criar uma rotina onde eu passo por todos os CCs, toda vez que eu identifico uma operação de inutilização, coletar essas informações de modelo, de série, de número da nota fiscal, e aí checar se isso está, por exemplo, lá na minha relação de notas fiscais inutilizadas. Se tiver, aí eu excluo essa informação da minha lista do que eu quero incluir e no final só vai sobrar aquilo que não tem no arquivo SPED. Aí eu vou lá e faço a inclusão das informações. Entende? Então é uma forma da gente fazer também uma evolução natural, né? Que seria talvez até mais para frente a gente faça exatamente isso aqui no canal. Pegar isso que já existe e melhorar. Então esse é o processo de uma automação fiscal. É a gente pegar coisas que a gente já construiu antes, como eu mostrei aqui para vocês hoje, e ir melhorando isso e agregando com as informações que a gente já tem para ir fazendo o nosso trabalho cada vez de forma mais rápida, mais prática e mais segura. Então vou voltar aqui para a gente dar continuidade à nossa live agora. Olá, de volta aqui. Acabamos de construir a nossa automação para incluir as inutilizações dentro do SPED fiscal. Como você pode ver,
a gente reaproveitou muita coisa que a gente já tinha construído antes. Então, caso eu for, cara, não assisti essa live, não acompanhei, tá? Então volta, procura aqui no canal, pega essa live, constrói essas partes anteriores e você vai vendo que com o passar do tempo vai ficar muito mais fácil construir as suas automações fiscais e evoluí-las, porque você já vai ter muita coisa pronta, já vai ter muita coisa programada. Inclusive, tenho trabalhado agora exatamente num plano desse. Então, a gente está reformulando nosso treinamento, a gente vai ter exatamente esse plano de ação. Cara, como que eu estudo? Né? Então, você vai ter que estudar assim, 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 você vai executar dessa forma, você vai guardar essa informação em tal lugar, e aí quando você precisar de uma informação desse tipo, você vai procurar em tal lugar. Então, a gente vai está criando formas de fazer com que vocês trabalhem de forma cada vez mais rápida, mais prática e mais segura, inclusive durante o desenvolvimento das automações fiscais. Então, se você curtiu essa live, deixa o like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para você receber todas as notificações. Gratidão por ter me acompanhado até aqui. Eu espero você na nossa próxima live. Até lá. Tchau, tchau.